História da Veridiana é um exemplo de superação. Ela perdeu a mãe, teve depressão, desequilíbrio emocional a fez ganhar peso rapidamente. Veja só como uma mensagem de fé do padre Fábio de Mello a fez mudar de vida. Olha, padre. Eu conheci o padre mudando o canal de televisão. Assim, eu estava num momento muito difícil da minha vida, tinha acabado de perder minha mãe. E um sábado, eu mudando o canal, eu me deparei com ele e ele estava falando tudo que eu precisava ouvir. Eu não sabia lidar com a ida dela e eu fiquei muito depressiva. E eu só chorava, eu trabalhava, ia trabalhar, voltava, deitava. Levantava, ia trabalhar, assim, eu não tinha coragem nem de tomar um banho. Eu fiquei assim, não estava deixando a morte dela passar por mim. Eu não lembrava nem que eu tinha 2 filhos, que eu tinha que dar continuidade à vida, né? Então, nesse dia que eu parei para escutar ele falando, eu nem sabia que ele era um padre, né? E ele estava explicando quando você perde uma pessoa muito importante na sua vida, o que tem que fazer, que você tem que deixar a morte da pessoa passar, que você tem que chorar quando tem vontade. Então aquilo foi abrindo, assim, foi uma luz, entendeu? Porque eu estava totalmente apagada. E aí eu falei, nossa, aí toda quinta-feira eu esperava o programa, ia me alimentando, e aí foi seguindo. Através dele, Deus fala muito comigo. Eu sinto muito isso. Às vezes eu preciso de uma resposta de alguma coisa que está acontecendo na minha vida e numa missa, ou no programa dele, ou num show que eu vou, ele vem com a resposta. Ele é muito importante, assim, né? Uma pessoa muito importante para mim, assim. A gente já se tornou até amigos. Padre, eu queria deixar aqui o meu respeito, a minha gratidão e minha oração sempre pelo Senhor, por tudo que já realizei na minha vida através da sua missão. Muito obrigada. Saber que a gente tornou a vida de uma pessoa melhor, né? Eu acho que eu nasci para isso. Eu sou um homem que tem muitos defeitos, sou consciente dos meus defeitos, alguns eu estou me tornando consciente à medida que eu vou experimentando-os. Mas eu tenho consciência, Eliana, de que Deus ultrapassa tudo que é humano e precário em mim para agir na vida das pessoas. Eu não abro mão disso. A Veridiana, eu me lembro que quando vi essa menina, no primeiro momento eu tive até assim receio. Todos os shows ela estava ali, até o dia que eu tive a oportunidade de quebrar esse preconceito, essa distância, e vi que se tratava de um ser humano que enxergava Jesus em mim. Ela não estava ali como uma fã, uma pessoa buscando o padre, não. Desculpe, o artista, né, que muitas vezes está no palco cantando, evangelizando, não. Ela queria o padre que existia em mim, só. Tanto é que eu acho que se eu parasse de cantar, a Veridiana continuaria me acompanhando da mesma forma. E senti que essa leveza, porque essa organização do luto para ela sempre foi muito difícil. Acho que perder mãe não deve ser fácil, né? Mãe é o território mais sagrado que nós podemos ter na vida. E eu acompanhei essa transformação, de como essa menina foi conseguindo superar a sua perda. E para mim, o momento mais especial dessa minha presença na vida dela é agora, quando ela resolveu fazer a redução de estômago, motivada também, encorajada por mim. E ela viajou agora comigo para a Turquia, nós fizemos uma peregrinação, ela foi. E ela me disse assim, padre, é a melhor viagem da minha vida, porque eu voltei mais leve. Que linda. Mais leve no corpo, na alma. Eu me sinto muito feliz, Eliana, de saber que o meu trabalho pode tornar melhor a vida de quem passa por mim. E não para por aí. A Patrícia passou por um momento de muita dor e sofrimento. Naquele momento, ela participou do programa do padre na TV, para conseguir uma palavra de apoio e acabou encontrando um amigo. Vejam esse depoimento. Meu nome é Patrícia, moro em Resende, sou casada com Álvaro. Agora, dia 12 de novembro, nós vamos completar 23 anos de casados. Temos 2 filhos, a Gabriela e o Igor. Há 10 anos atrás, nós perdemos a nossa filha mais velha, a Gabi. Tinha acabado de completar 8 anos em julho de 2005. 2 meses depois, em setembro, ela apareceu com uma otite. Essa otite foi agravando, até chegar a um ponto que em 12 horas nós chegamos com a Gabriela no hospital e em 12 horas nós perdemos a nossa Gabi.
primeiro momento que você pensa quando você perde uma filha ou um filho, independente da situação que foi, você pensa, meu Deus, por que não foi eu? Porque uma criança de 8 anos, cheia de saúde, cheia de expectativa, alegre, carinhosa, amiga do Igor, era a mãezona do Igor aqui em casa. E depois do velório da Gabriela, em Barra Mansa, como voltar para casa? Não tinha como. Por que voltar para essa casa, sendo que aqui tudo lembrava ela? Fiquei 40 dias na casa da minha mãe em Barra Mansa, e 40 dias depois eu voltei para minha casa. E nessa época, ainda existe um programa na TV Católica, onde tinha um padre que dava a direção espiritual quando você ligava ao vivo. Alô, Patrícia. Alô, Padre Fábio. Tudo bem, minha filha? Tudo bem. Eu Que bom. agradeço a Deus de o Senhor ter aparecido na minha vida há exatamente uns 30 dias. Que bom. Eu não conhecia o seu programa, foi uma indicação de uma amiga e por causa de um sofrimento muito grande que aconteceu na minha família e na nossa vida. Tem exatamente 40 dias que eu perdi a minha filhinha. A minha filha tinha 8 anos e eu queria muito, Padre Fábio de Mello, pedir a sua oração e o meu conforto para eu poder entregar a minha filha na mão de Deus e de Nossa Senhora. Porque ela era uma criança sadia, forte e que ela contraiu uma bactéria que em 12 horas a nossa vida se transformou. Ela não tinha nada, era forte, assim, adorada por todos, pela família toda, era a minha filha mais velha. Ali ele não conseguiu falar nada, ele só chorava. Eu chorava do lado do telefone de cá e ele chorava ao vivo. A gente não nasceu, mãe não nasceu para enterrar filho. Mãe nasceu sim, para o filho enterrar ela, não para a mãe enterrar filho. É uma dor, principalmente para a mãe que carrega os 9 meses, que viu nascer e depois enterrar, principalmente o anjinho de 8 anos. E depois, quando eu conheci o Padre Fábio ao vivo, que eu fui no encontro com ele, ele partilhou comigo e com o Álvaro. Por que ele não ia chorar? Só porque ele é um padre? Padre chora. Ele queria mostrar que padre é um ser humano como outro qualquer, como eu estava chorando ali com ele no telefone. Ele falou, eu olhei para o câmera 1, estava chorando. O câmera 2, chorando por seu testemunho. O câmera 3, chorando. Eu olhei e falei assim, por que eu não vou chorar? Não tenho a resposta para essa mãe hoje. Foi um encontro muito bonito. Ali ele partilhou as dores também que ele sentia. E nós partilhamos tudo que estava dentro do nosso coração. E junto com o encontro do Padre Fábio, ele me apresentou um grande amigo também que foi essencial na minha recuperação, que foi o Padre Léo. E o que eu queria deixar de recado mesmo é que você não espere uma grande perda ou uma grande dor abater a sua família para você poder sentir a dimensão do amor de Deus por você. Que você encontre Jesus, encontre esse amor, sem precisar passar pela dor que nós passamos. Estou aqui, junto com toda a minha família, para te desejar uma Páscoa abençoada e pode ter certeza que você todos os dias está em nossas orações. Um grande beijo e uma feliz Páscoa para você. Que lindas palavras. Que lindo gesto, Padre. Sabe que nesse dia eu incorporei uma coisa, porque como padre, às vezes as pessoas têm esperam de nós isso, né? Me dê uma palavra, me diga alguma coisa nesse momento difícil. Igual ontem mesmo, uma vizinha minha perdeu o filho, sepultou, um acidente de moto. No dia que a Patrícia me ligou, imagina que eu estava nesse programa, eu acho que não tinha nem algumas semanas. Eu estava lá estreando, fazer um programa de televisão. Essa menina desabou esse momento difícil ali para mim, desabafou tudo isso. A pretensão que a gente tem é de oferecer resposta pronta, não é? As pessoas esperam que um padre tenha resposta para essas coisas, mas eu não tenho. E diante de um limite, é muito mais fácil assumir que ele existe em mim também. Quando eu vi a minha mãe precisando sepultar a minha irmã, eu sei o que ela sentiu. Ou melhor, eu me aproximei um pouco do que minha mãe sentiu. Mas a gente não tem ideia do que seja para o coração de uma mãe ter de sepultar um filho.
como ela disse, né, inverte-se a ordem. É muito mais natural que um filho sepulte pais, mas não o contrário. E desde aquele dia, Eliana, eu tive muita coragem de me assumir humano. Esse episódio da Patrícia, porque não foi planejado. Eu estava no ar, ao vivo, e eu tinha que dizer alguma coisa, e eu simplesmente não tinha condições de dizer. Então o que eu pude oferecer a ela foi o meu coração que sentia com ela também. Eu acho que esse é o princípio mais bonito da compaixão. Sofrer junto com ela. O que eu posso fazer? Que eu não tenho uma palavra mágica que possa arrancar a dor do coração dela. E o que ela disse como mensagem até de Páscoa e renovação é que muitas vezes a gente precisa de uma dor para se aproximar de Deus. E que a gente não espere que essa dor bata na nossa porta para que isso aconteça. Que Ele existe e que a gente pode contar com Ele. Eu acho que foi uma das mensagens mais bonitas que essa mãe, diante de uma perda tão grande, teve a força de nos deixar. É porque às vezes na nossa convivência, parece que a gente tem a ilusão de que o outro será eterno na nossa vida. Eu saio de casa hoje, me despeço das pessoas, digo, daqui a pouco eu estou aí. Quem garante que daqui a pouco eu estarei lá? E de repente, quando um sofrimento quebra essa ordem e a gente experimenta ele de maneira muito próxima, isso modifica a maneira como nós olhamos para a vida. E eu acho muito bonito porque a reconstrução que Deus fez no coração da Patrícia foi que ela não ficou ensimesmada no seu sofrimento, ela foi buscar. E hoje é uma grande voluntária num trabalho belíssimo de recuperação de drogados que existe na comunidade Betânia, e que esse coração se abriu justamente por causa do sofrimento. Mas é mesmo, nós que nos amamos, a gente precisa tomar muita consciência de que o amor tem sentido se a gente tem consciência dele agora. Pode deixar para amanhã não. Muito bem.